Olá, pessoal. Eu sou Diógenes Miguel e sou um estudante da literatura. Sou professor de filosofia, de sociologia e sou advogado. E já há muito tempo tenho contato com a literatura e tenho uma boa biblioteca que tem livros desde 1950, publicados desde 1950. Lógico que eu não era vivo nessa época. Aqui eu tenho um exemplar da Bíblia Sagrada, uma tradução católica, editora Ave Maria, de 1961. Lógico que ela traz uma linguagem de tradução um pouco diferente dessas bíblias novas que temos agora. E ela é um tanto conservadora, ela usa o nome de Deus aqui na Bíblia. Ela usa o nome de Deus como Javé, que traduzido em português também é Javé. E ela tem alguns livros apócrifos, né? Que não tem na Bíblia protestante. É um compêndio de informações muito ricas. Tenho também aqui a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é de 1970, a publicação dela. E ela também traz o nome de Deus nos seus escritos, né? Nos seus livros. Ela traz o nome de Deus como Yahvé. É uma tradução muito rica, muito próxima, as duas, da Torá. Muito próxima, muito próxima. Tenho também o estudo da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia nossa, né? Seriam Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Esses 5 livros, lógico que eu não falei na sequência, mas são informações fantásticas. Para vocês verem o grau de exatidão do que está escrito aqui, é muito alto. Se tiver a tradução disso aqui e a forma deles emitirem novos compêndios traduzidos, é muito rigorosa. Tem que ser muito idêntico àqueles papiros originais, muito idêntico. E também estudei a história da filosofia grega, filosofia ocidental. E por último aqui vou trazer uma tradução da Bíblia muito boa. Uma tradução que quase que idêntica à tradução da Torá. Essa tradução aqui, ó. Novo Mundo das Escrituras Gregas Sagradas. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Esse livro é fantástico. É uma tradução fantástica. E ela também
traz o nome de Deus, agora na forma de Jeová. Essa tradução é uma versão de 1961. Então, o rigor que foi feito essa tradução aqui é absurdo. E estudando a filosofia ocidental, eu percebi, a minha opinião pessoal, é que a filosofia primeira é a filosofia judaica. Sim, é a filosofia judaica. Primeiro, porque a Torá, ela foi passada ao povo judeu, através de Moisés, cerca de 1.600 anos antes de Cristo, bem antes daquilo que nós temos como filosofia ocidental, muito antes. E na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que correspondem aos 5 primeiros livros da Bíblia, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em Gênesis ela traz a criação do homem. Ela traz a criação do homem, ela fala da criação do homem, da criação do universo, da criação dos animais, de toda a vegetação, das águas, da divisão das águas entre céu e água, da divisão daquilo que nós hoje chamamos de oxigênio, que é entre o espaço sideral e a Terra. Ela é muito precisa, e é uma informação, como eu disse, que vem de 1800, aproximadamente 1500, 600, 700, 800 antes de Cristo. Então, existe e tem mais. Essa escritura aqui, ela é toda inspirada por Deus, pelo Altíssimo, Todo-Poderoso. E ela foi passada para Moisés. E conta desde o início do universo. E os judeus estudam essa Torá anualmente. Vão, voltam, iniciam a leitura. Esse é um livro de leitura diária para os judeus. É um livro fantástico de ler. E eu também tenho o hábito de ler diariamente. Falando sobre filosofia, pela Torá, Deus passa a noção de ética, não só noção para os judeus, ele passa a forma de praticar a ética. Ele passa toda a informação necessária para que o servo de Deus tenha conhecimento pleno de tudo. Ela ela ocupa um lugar central na espiritualidade, não só dos judeus, de todas as religiões cristãs, as religiões islâmicas, né? E ela ocupa um lugar especial de consulta, de referência em todas essas religiões. E sobrevive até hoje. Ela tem, dentro da Torá, tem os mandamentos que foi passado por Deus para as pessoas observarem
e terem boa vida, terem uma vida sadia, uma vida sadia com o seu próximo. Ela ensina a amar o próximo, a respeitar o próximo. Ela ensina pontos jurídicos a serem aplicados, leis a serem aplicadas no caso de infrações. Ela é um mandamento perfeito, do começo ao fim. Ela promove uma fé profunda e madura do ser humano, a partir do momento que o ser humano entra em contato com esse livro. Ela molda o caráter da pessoa. Ela ensina a colocar espiritualmente que as coisas de Deus estão acima das coisas materiais. Ela ajuda a você a colocar o eterno acima da materialidade. E ela traz um processo de disciplina. Você acaba adquirindo um processo de disciplina e de constante consulta e informação. E tem mais, ela conduz a o verdadeiro caminho do conhecimento. Por isso eu digo que a filosofia primeira é a filosofia judaica. Sem dúvida, a filosofia judaica. E o livro primeiro entre todos que transmite um conhecimento, um equilíbrio ao ser humano, uma energia entre o Criador e o ser, é sem dúvida o livro da Bíblia. Ou seja, a Torá, o Talmud, né, do judaico. Né? E, como eu disse, né, nas traduções que eu tive a oportunidade de ler, que sou um estudante disso, a tradução que mais se aproxima com a tradução judaica é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Esse livro é uma tradução de 1961. Tem outros também que se aproximam bem, que é a Bíblia de Jerusalém e é a Bíblia católica de 1961, edição Ave Maria, né? Essa edição aqui, no início, ela era distribuída somente entre os nobres, porque eles tinham cuidado com a divulgação do nome de Deus, com as coisas de Deus, a Igreja Católica, né? E esse livro aqui, meu pai, ele adquiriu esse livro aqui em 1963. Ele adquiriu através de um frei, amigo da família. São informações riquíssimas, né? E durante esse ano nós vamos conversar bastante sobre filosofia, filosofia judaica, e vai ser um prazer a gente contatar sobre isso.